Você já percebeu como a maioria das pessoas vive no automático? Acorda no mesmo horário, pensa as mesmas coisas, tomam as mesmas decisões e, no fim, vivem os mesmos resultados, como se estivesse presa em um ciclo invisível. Mas o maior limite da sua vida não está fora, não está nas coisas, nas circunstâncias, está dentro da sua mente. A gente vai falar sobre como quebrar paradigmas, não apenas do ponto de vista espiritual, mas também biológico, porque aquilo em que você acredita literalmente molda o seu cérebro. Os paradigmas são padrões mentais. Eles são formas automáticas de pensar, sentir, agir e de fazer as coisas. Eles funcionam baseados num conceito de neurociência chamado neuroplasticidade. O seu cérebro ele está constantemente se moldando com base naquilo que você repete. Todo pensamento repetido fortalece uma conexão neural. Ou seja, quanto mais você pensa de uma certa forma, mais natural aquilo se torna. E isso vira um ciclo, se reforçando cada vez mais. Sem perceber, você passa a viver dentro de um padrão. A Bíblia já dava algumas dicas sobre quebrar isso há muito tempo. Lá em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação de vossa mente, está escrito. Antes da ciência comprovar, antes de estudarmos o nosso cérebro, já existia um princípio espiritual muito claro. Mudar a mente muda a vida. Mas tem um problema. O cérebro não foi projetado para te fazer crescer da forma como a gente imagina. Ele foi projetado para nos proteger. Existe uma parte do cérebro que é focada na sobrevivência, que interpreta tudo que é novo como uma ameaça. Por isso mudar dói. Por isso sair do padrão gera medo. Por isso que tudo aquilo que exige um certo esforço ou algo diferente, a gente para e hesita. Mesmo quando você sabe que precisa avançar, fazer algo novo, ir adiante, algo dentro de você te puxa de volta. É o conforto que a gente conhece. É o que falam sobre zona de conforto, sobre sair da zona de conforto. Mas tem alguns detalhes com relação a isso. Por isso que tanta gente permanece presa em situações que não fazem sentido. Relacionamentos ruins, hábitos, vícios, pensamentos. Essas pessoas elas não estão presas à realidade, elas estão presas a um padrão mental. Isso não é novo. Lá em Êxodo 14:12, o povo preferia voltar ao Egito, mesmo depois de ser liberto. Olha que coisa louca, né? Mesmo livres, a mente do povo ainda era de escravos. Eles não tinham mudado, eles queriam voltar para o padrão antigo. Porque o cérebro prefere um sofrimento conhecido do que um futuro incerto. Isso é biológico. Só que toda transformação começa com um momento, um ponto de ruptura, uma decisão, um ponto de virada. Na neurociência, quando você age diferente do padrão, você começa a criar novas conexões neurais. E no começo isso é desconfortável, é estranho, é difícil. Mas é assim que o cérebro muda. É assim que a vida muda. Em Gênesis 12:1, Deus diz a Abraão: sai da tua terra. Ou seja, ele teve que sair sem mapa, sem garantia, sem controle, só pela fé. Mais nada. Não tinha ninguém falando, vamos por aqui, eu já estive lá, vai dar tudo certo. Nada. Ele simplesmente obedeceu a Deus, sai da sua terra. Isso foi apenas fé. E a fé, ela não é somente espiritual, ela é também neurológica. Alguns estudos mostram que a fé ativa áreas do cérebro ligadas à esperança, motivação e resiliência. Ou seja, acreditar muda o seu estado interno. E o seu estado interno muda as suas ações. Mas quebrar um paradigma
não é apenas parar de pensar errado, é construir um novo padrão. O cérebro precisa de repetição, precisa de direção, precisa de foco. E tudo aquilo que você alimenta cresce. Lá em Filipenses está escrito: tudo que é verdadeiro, nisso pensai. Isso é um princípio poderoso, porque atenção gera fortalecimento neural. Aquilo que ocupa a sua mente define a sua realidade. E se você alimenta medo, o medo cresce. Se você alimenta a fé se fortalece. Aqui cabe lembrar de uma parábola, talvez você já tenha ouvido falar dela, sobre a lição dos dois lobos. Um avô estava ensinando seu neto algumas lições de vida. Ele se sentou do lado dele e disse assim: existe uma luta dentro de cada um de nós que se parece muito com a luta entre dois lobos. Um dos lobos é mau, ele representa tudo que é ruim, a estagnação, a mentira, a maldade, inveja, ciúmes, egoísmo e tudo que é ruim. O outro lobo, ele representa o bem, a paz, o amor, a esperança, o crescimento e tudo aquilo que a gente identifica como bom. O neto então parou, ficou pensando e então perguntou para o seu avô: vovô, qual dos dois lobos ganha essa luta? E o avô sorriu e respondeu: ganha sempre o lobo que você mais alimenta. Se você alimenta a fé, ela se fortalece. Se você alimenta o medo, ele se fortalece e te paralisa. E aqui tem um ponto central com relação a isso. A fé não é apenas acreditar. A fé é agir apesar do medo. É como a coragem. Coragem não é enfrentar qualquer coisa como um louco, mas sim você agir apesar do medo, apesar da dúvida. Vá de forma firme. Quando você age com fé, algo extraordinário acontece no seu cérebro. Você ativa o sistema de recompensa. A dopamina entra em ação. E o seu cérebro começa a associar coragem com progresso. E isso cria um novo ciclo, um novo padrão e uma nova identidade. Em Hebreus 11:1, a fé é definida como a certeza do que se espera. E em Mateus 17:20, vemos que a fé move montanhas, não porque tudo muda do lado de fora imediatamente, mas porque algo muda primeiro dentro de você. Quando você muda, tudo começa a se alinhar. A verdade é simples, mas é profunda. Você não está preso à sua realidade. Você está preso à forma como pensa sobre ela. E isso pode mudar. O seu cérebro pode mudar. Os seus padrões podem mudar. A sua vida pode mudar. Quando você decide renovar a sua mente, você começa a reprogramar o seu cérebro. Quando isso acontece, novas possibilidades surgem, novos caminhos aparecem, uma nova vida começa. Em Isaías 43:19 está escrito: eis que faço coisa nova. Talvez o novo que você está esperando não comece fora, comece dentro de você, na sua mente, na sua decisão, na sua fé. Quebre o padrão, renove a mente e viva uma vida muito melhor pela fé. A vida que você sempre quis está te esperando do outro lado do seu primeiro passo. Até mais.